Olá, aqui está com vocês o economista Wellington Santos com o tema O Mundo dos BDRs. Brazilian Depository Receipts, certificados de depósito de valores mobiliários. O que são? São instrumentos financeiros que representam ações emitidas por empresas estrangeiras, mas negociadas no mercado brasileiro. Elas permitem que investidores no Brasil invistam em empresas estrangeiras sem a necessidade de abrir contas em corretoras internacionais. Em vez de adquirir a ação diretamente da bolsa estrangeira, o investidor pode comprar um BDR na B3, Bolsa de Valores do Brasil, através da sua corretora de preferência aqui no Brasil. Aqui estão alguns detalhes sobre como funcionam os BDRs, a estrutura dos BDRs. Esses certificados eles são emitidos e lastreados por uma instituição depositária brasileira, que adquire as ações da empresa estrangeira e emite os BDRs no Brasil, lastreados nessas ações. Quais são as categorias de BDRs? Os BDRs têm do nível 1, que são lastreados em ações de empresa estrangeira e pode ser negociada por qualquer investidor na B3. Elas são mais comuns e geralmente negociados no mercado de balcão. Já os BDRs de nível 2 e 3, esses é exigido deles que a empresa cumpra uma série de regulamentações brasileiras. Por isso, são menos comuns no mercado, mas permitem mais transparência sobre a empresa e maior acesso aos investidores. Quais são as vantagens de você adquirir um BDR? A diversificação, né? Quando falamos de investimentos, precisamos diversificar a nossa carteira de investimento e os BDRs oferecem aos investidores brasileiros uma maneira de diversificar seu portfólio, permitindo a exposição a empresas internacionais. Outra vantagem é a questão dos custos e impostos ao investir em BDRs. Os custos de transação e a tributação podem ser mais simples do que investir diretamente no exterior. Entre as desvantagens, a primeira delas é a questão da exposição cambial, né? O valor dos BDRs pode ser afetado pelas oscilações do câmbio, uma vez que elas são baseadas em ativos de empresas estrangeiras. O segundo problema é a questão da liquidez. Algumas BDRs podem ter menor liquidez dependendo do volume de negociação aqui no Brasil. Opção de investimentos. Os BDRs são, assim, uma alternativa para brasileiros que desejem investir em ações de grandes empresas como a Apple, a Google, a Amazon, sem precisar sair da B3. Vamos dar exemplos de rentabilidade dos BDRs. Aqui eu coloquei 3 exemplos, né? A JP Morgan, que é um banco americano, que teve uma rentabilidade de 83,97% nos últimos 12 meses. O valor hoje de uma BDR do JPC 34 está custando R$ 129,31. A da Google aumentou nos últimos 12 meses 55,37%. E o valor do BDR da Google está em torno de 82,73. Quero lembrar o seguinte, os BDRs, aqui da Apple aumentou nos últimos 12 meses 47%, Nvidia, o campeão de aumentos aqui no Brasil, 258,62% em 12 meses. Hoje um BDR da Nvidia custa R$ 16,65. A Salesforce, 71%, né, em 12 meses. A Amazon, 67,44% em 12 meses, ela custa hoje R$ 56,93. A PayPal, 67,42%. O valor hoje de uma BDR da PayPal, que é uma plataforma de pagamento, né? 22,35 centavos. E a Mercado Livre, muito conhecido aqui no Brasil, né? A MELI34, subiu 78% nos últimos 12 meses. Tesla, outra empresa, né? De direção autônoma, de tecnologia, de foguete, de satélite e de tantas outras, do Elon Musk, com valorização de 32,94% nos últimos 12 meses, um BDR da empresa dele está custando 44,35 centavos. Da Microsoft,
37,11% nos últimos 12 meses. O BDR custa R$ 99,28. Mas tem outras, né? E aqui um destaque muito interessante, que a Lumen Tecnologias, assim como outros BDRs do mercado, pode ter um aumento muito significativo. Porém, quando verificamos aqui o histórico dos últimos 5 anos, verificamos um prejuízo da ordem de 34,46%. Então, dos últimos 12 meses, um aumento de 520,46%. Dos últimos 30 dias, um aumento de 9,87%. Isso aqui é mais do que a poupança ou mesmo a renda, dependendo do CDB, da renda fixa dos 12 meses. Então, é interessante investir em BDRs? Bom, a volatilidade do mercado de ações ela é alta, assim como o risco também. Portanto, não é uma sugestão de investimento. Da mesma forma que ela sobe, ela pode cair, como nós vimos aqui no caso aqui da Lumen, né? Então aqui apenas é uma aula demonstrativa dos BDR e mais uma opção de investimento alternativo para diversificar seu portfólio de investimento. Lembre-se que por ser de alto risco, tanto pode subir, os valores que estão aqui, a rentabilidade dos últimos 12 meses, não é uma promessa de rentabilidade para os próximos. Então, os eventos passados não refletem muitas vezes os eventos futuros, mas existe um histórico com referência a cada uma dessas empresas. Então, a gente não deve colocar na questão do investimento os ovos todos numa única cesta. Então, quanto maior a diversificação, menor é o seu risco. Lembrando que, apesar desses bons rendimentos dos BDRs, ele não é uma sugestão de investimento neste momento. Mas caso alguém queira orientações qualificadas, uma mentoria financeira adequada e profissional, não esqueça de entrar em contato comigo. Aqui meu e-mail, wellington.economista@gmail.com. Também faço palestras de inteligência artificial e de economia pelo Brasil afora. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.